E esse podcast tá bom demais, gente. Só tema bom e eu vou tirar muitas dúvidas hoje. Atenção, hein? Reposição hormonal, câncer de mama, chip da beleza. Será que a mulherada está exagerando aí nos hormônios? Quem vai falar pra gente hoje é o Dr. Hércio Gomes, antigo e querido amigo do Check-up. Tudo bem, doutor Opa, Natália, é Hércio? um prazer mais uma vez estarmos juntos. Que prazer, prazer todo nosso. Dr. Écio, que é chefe do Serviço de Mastologia do Instituto do Câncer do Ceará, e sempre está atendendo as nossas solicitações para gravar entrevista e para tirar dúvidas da nossa população, né? Pois não, Natália, é um Né? assunto realmente que está muito atualizado, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas usando de forma indiscriminada e até talvez de forma muito precoce a reposição de hormônios, e a gente sabe quanto está ligado ao risco de câncer de mama. É um risco real? Para começar, peraí. Olha naquela lente ali que eu já vou começar assim, viu? Existe mesmo o risco do câncer de mama nesse caso? Natália, a gente tem dados estatísticos que tanto tem aumentado a incidência, como a gente tem cada vez mulheres mais jovens sendo acometidas por câncer de mama. Nós, durante algum tempo, nós tínhamos essa impressão, mas não tínhamos dados concretos que nos comprovam isso. E a gente sabe que mais de 70% dos cânceres de mama, eles são hormônios dependentes. E é muita coisa, né? É muita coisa. Então, quanto mais cedo o acesso a esses hormônios, É, mais chance. nós temos conhecimento com aquelas mulheres que começam a menstruar muito cedo, que têm uma vida de períodos menstruais mais longos, elas têm um risco maior. Aquela mulher que, por exemplo, não tem uma gestação jovem, que não amamenta jovem, ela passa a ter um risco maior. Então, esses fatores de risco do câncer de mama relacionado a hormônios já são conhecidos e comprovados, tá? Existe uma teoria que mostra que a mama ela tem um alvéolo que se prolifera. Quando a mulher engravida e amamenta, ele amadurece de um jeito que ele tem uma proliferação mais lenta. Isso faz com que ele fique menos susceptível a agentes externos que podem gerar um câncer. Então, o hormônio pode não ser o gerador do câncer, mas ele é um fator que a gente chama de promotor. Então, a proliferação da célula mamária ela é hormônio dependente. Só para você ter ideia, hoje uma menina com 10 anos já está menstruando. Ela vai menstruar durante 40 anos na sua vida. Praticamente, a menopausa acontece aos 48, 50 anos de idade. Imagine que o seu organismo, todos os meses, está sendo preparado para uma gestação. Tá? Então, a fisiologia do organismo feminino é todo mês uma gestação. Como essa gestação não acontece, obviamente, esse processo de proliferação e involução da glândula mamária torna ela fácil, às vezes, de ação de vírus, de produtos do meio ambiente, radiação, agrotóxicos. Então, são substâncias que a gente sabe que o câncer é multifatorial. Então, eles agem em conjunto para desenvolver uma célula cancerígena e o câncer de si também ser gerado e tem que crescer diante de um ambiente hormonal. Uhum. Vou já voltar aí para a questão da reposição. Mas nesse caso que você falou aí, doutor, que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, quais são as orientações para as mães? Olha, até um tempo atrás, só para você ter ideia, nos livros de medicina, uma puberdade precoce era abaixo dos 12 anos de idade. Hoje, a menina que com 8 anos de idade já desenvolve os caracteres sexuais, ela já está considerada na faixa normal de desenvolvimento sexual. Então, geralmente, ela tem um período de 2 anos, um ano desenvolve a mama, depois os pelos, os caracteres começam a desenvolver. Então, as crianças de 8 anos de idade, se menstruar hoje, já não tem mais nem indicação de você fazer nenhum tratamento. Já é considerado normal. Tá? Alguns cuidados têm que ser tomados, porque às vezes interfere na estatura, às vezes tem uma soldadura precoce dos ossos. Então, alguns tratamentos podem ser necessários, mas já não é mais considerado patológico. Uhum. Quando tem um fluxo muito grande, por exemplo, como é que resolve isso? Pois é normal, Natália, que nos primeiros anos, depois que começa a menstruação, como o organismo não está totalmente ainda maduro,
que tenha ciclos anovulatórios. Então, muitas vezes, aquela menina que está começando os seus 2, 3 primeiros anos de fluxo menstrual, ela não ovula regularmente. E ela pode ter um fluxo aumentado, ela pode ter cólicas, ela pode ter alguns sintomas que, muitas vezes, estão sendo tratados com anticoncepcionais. E esse anticoncepcional, como é que o anticoncepcional age? Ele deixa o ovário em repouso. Então, como o ovário está em repouso, ela não vai ter sintoma, mas ela está atrapalhando um amadurecimento que poderia vir naturalmente. Então, também a gente observa muito o uso precoce de anticoncepcionais. Às vezes, a criança, ou a moça de 15, 16 anos, não tem nem iniciado a vida reprodutiva ainda, não tem a vida sexual, mas está usando porque não está ovulando. Então, ela faz um ultrassom, às vezes tem um ovário policístico, ela tem um fluxo que às vezes incomoda. Então, também isso interfere, porque entenda que ela está com 15, 16 anos já tomando anticoncepcional, ou seja, ela vai ter a vida toda para se preocupar com a anticoncepção. E os efeitos dos hormônios, eles são acumulativos. Aí uma pessoa dessa tem mais chance de contrair o câncer. Quando é começado de forma precoce, quando é usado por muitos anos, que a tendência vai ser essa. Ela iniciou com 15 por causa de uma ovulação. Com 18 ela vai ter uma vida sexual ativa, provavelmente, e não querendo engravidar, ela vai continuar fazendo uso de hormônios. Então, quando chegar no período da menopausa, ela já passou 10, 15, 20 anos da sua vida usando pílula. Isso aí é um fator de risco conhecido para câncer de mama. Aí já dá um outro podcast, né? Os métodos contraceptivos para adolescentes. Aí fica para o próximo, né? Isso. Mas quais são os mais indicados? Bem, a gente tem o ideal que seriam métodos não hormonais, tá? Por quê? Entenda que hoje uma expectativa de vida de uma mulher hoje aqui no Ceará é 78 anos. Então, a mulher hoje chega aos 80 anos com atividade, fazendo atividade física, com qualidade de vida. Sarada. E ela, com 50 anos, ela, em média, vai estar na menopausa. Então, ela vai ter 30 anos aí de qualidade de vida, muitas vezes ruim, pela falta de hormônio natural do envelhecimento do ovário, quando o ovário para de funcionar. Se a gente conseguisse, ao longo desses anos, usar um método, por exemplo, não hormonal, um DIU de prata, um DIU de cobre, usar pílulas de menor dosagem, então seria uma proteção para quando chegar num período que a qualidade de vida, porque assim, Natália, a gente diz que não adianta eu iniciar uma reposição de hormônio naquela mulher que está com 60 anos, que já ficou 10 anos sem menstruar. Eu vou acrescentar riscos com poucos benefícios. Quando eu inicio no período do climatério, que é aqueles anos que o ovário ainda está funcionando mais ou menos, mas que ela já tem sintomas, ou seja, a reposição de hormônio no climatério, ele é muito bom para aqueles sintomas vasomotores, aquela mulher que tem onda de calor, que ela não tem qualidade de vida. Sintomas geniturinários, a vagina resseca, o sistema urinário, ela tem queixas, ela não consegue ter a relação com o seu parceiro porque tem um ressecamento importante. A proteção da perda de massa óssea. Então, são benefícios que a reposição hormonal consegue trazer quando iniciado no momento correto. Aí são as verdadeiras indicações. As verdadeiras indicações. E não a bagunça que está hoje. É assim, o que é que a gente tem visto, tá certo? Infelizmente, tem sido usado hormônios em meninas de 30, 35 anos. Foi o que você me perguntou, o chip da beleza. Oxandrolona, gestrinona, são progestágenos sintéticos com efeito anabolizantes mesmo. Qual o objetivo? Ganho de massa muscular, desempenho físico, aumento do desempenho sexual. Então, nenhuma sociedade médica recomenda o uso para fins estéticos ou cosméticos. Nenhuma. Tá? Então, isso tem sido um absurdo, porque essa moça de 30 a 35 anos, quando ela chegar na época da menopausa, que ela pode se beneficiar de uma reposição de hormônios que a gente recomenda, hormônios naturais. Então, a mulher tem estrógeno e a mulher tem progesterona. Se ela repor um estrógeno, um gelzinho de estrógeno, ela tendo útero, a gente tem que usar progesterona também para proteger o endométrio. Progesterona natural. Então, eu vivi, Natália, o boom da reposição de hormônios. Meados de 90, eu estava na residência de ginecologia, a gente saiu da maternidade escola com sacos e mais sacos de hormônio. Naquela época, só não usava a mulher que tinha câncer de mama. Então, todo mundo usava hormônio indiscriminadamente. Foi quando, no começo do ano 2000, 2002, alguns estudos foram publicados que mostraram que o risco de câncer de mama dobrava.
Aquela mulher que usava 5 anos tinha o dobro de câncer de mama. Aquela que usava mais tempo chegava 3, 4 vezes a mais do que a que não usava. Só que então a gente passou de uma época que todo mundo usava para uma época que ninguém mais usava. Então foi uma coisa drástica. Então aquelas mulheres que tinham sintomas que a qualidade de vida estava ruim, ninguém estava prescrevendo mais reposição hormonal por causa do resultado desses estudos, que foram, depois que a gente vai destrinchando, foram superdimensionados, foram feitos com drogas que já não se usa mais. Então, na época, se usava estrógeno equino conjugado. Era um hormônio tirado da urina da égua prenha. E uma droga, um progestágeno, que também não se usa mais. Então, durante 20 anos, praticamente, outros estudos foram surgindo e a gente foi vendo que, quando usado com critério, a gente tem que selecionar quem tem mais benefício do que risco, a gente consegue usar com segurança. Que é o que deve ser feito hoje. É o que deve ser feito hoje. Somente com essas indicações. Essas indicações. A gente tem visto mulheres usando de forma indiscriminada hormônio masculino. O 12 reais de minha testosterona deu 10, deu 15, eu estou tomando testosterona para ter 50. A mulher não precisa ter 50 de testosterona. Existe indicação? Existe. Aquela mulher que está no período do climatério, que tem uma disfunção sexual, ou seja, que ela não tem mais a libido como tinha antes. Mas, claro, que para a gente prescrever testosterona, a gente tem que primeiro corrigir a parte dos estrógenos. Tá? Testosterona é importante nessa situação e é a única indicação de repor testosterona. Não em chip de beleza para ganhar outras coisas, porque também tem riscos. Você vai perder cabelo, você vai crescer pelos onde normalmente a mulher não teria, que a gente chama de hirsutismo, barba, tórax, local que o homem tem pelo, a mulher não. Tá? Você pode, né? A voz engrossa e não volta mais. Então, são efeitos colaterais irreversíveis. Tá? Diante de um ganho, tem que ver como é que está a relação conjugal naquele momento. Você tem que afastar outros problemas de saúde e outra coisa. Geralmente, se a mulher chega nessa época da vida sem estar obesa, com a qualidade de vida, fazendo atividade física regularmente, ela tem uma tendência a ter menos problemas. Tá? O que acontece é a gente, às vezes, não interfere nos fatores que são modificáveis e quer introduzir uma droga que vai ter muito risco a médio e longo prazo. Tá? Porque é mais fácil. Mais fácil ir lá e aplicar o chip. E é exatamente isso. A gente, no câncer de mama, que é o que a gente está tratando aqui, a gente tem receptor de estrógeno e de progesterona, que são os principais que desenvolve a célula tumoral, mas também o receptor de andrógeno. Então, o câncer de mama, praticamente grande parte do câncer, ele também pode ser estimulado ao seu desenvolvimento através do receptor de andrógeno, que é o hormônio masculino. Então, é um risco que você não está medindo agora, porque é uma coisa muito precoce. Tem pouco tempo. Mas a médio e longo prazo, eu tenho certeza que a gente vai ter uma surpresa desagradável em relação ao câncer de mama com o uso dessas drogas de forma indiscriminada. E sem contar que é muita gente prescrevendo, né? Bastante, Natália. No dia a dia a gente vê, você percebe a voz diferente, você percebe pessoas que você, em pouco tempo, consegue ter um desempenho de ganho de massa muscular, etc. Então, o que é que eu geralmente digo? Você não é atleta de ponta. Para que você está tomando testosterona? Tá? Não, e eu estou falando muitos profissionais, que às vezes nem são médicos, também prescrevendo. Pois é, inclusive médicos, né? As sociedades, elas explicitamente elas divulgam quais são as reais indicações. Mas na prática a gente tem visto profissionais prescrevendo sem estar dentro de nenhum guideline, nenhuma pesquisa, usando mesmo de forma indiscriminada com esse desejo de resultado, de resposta rápida, de ganho estético e cosmético. E também do desejo sexual, né? Que é uma disfunção sexual. Que é uma grande reclamação aí das mulheres. Com certeza, mas é como eu estou lhe dizendo. Tá? Nós temos poucos profissionais, eu já não atuo mais como ginecologista tem um bom tempo, mas nós temos poucos profissionais que atuam nessa parte de sexualidade. Ou seja, quando você está numa consulta que você está investigando problemas da sexualidade, da falta de libido, você encontra vários problemas de relacionamento, etc., que às vezes são problemas que você trata com psicoterapia, você trata com terapia de casal, você trata às vezes com drogas não hormonais. Então, essa investigação
ela é uma coisa mais complexa do que apenas você bombar de hormônio que não vai resolver. Aí chega lá porque é mais fácil colocar o chip e bora lá, E que bora agora lá. que o negócio vai esquentar. Aí às vezes coloca e não esquenta. Não esquenta. Olha, tem várias perguntas que a gente recebeu aqui, vou fazendo algumas aqui, viu, Pois doutor? não. Mas o assunto tá bom, tá, Holanda? Tá ótimo, tá? Vamos bombar na audiência, né, doutor Écio aqui. Olha, vai compartilhando aí, manda aí para todo mundo que você conhece. Existe diferença de risco entre reposição hormonal com estrogênio isolado e reposição combinada com progesterona? Natália, a grande surpresa que esses estudos mostraram que aquelas mulheres que não tinham útero, ou seja, a gente só repõe testosterona quando tem útero. Aquela mulher que já fez a sua esterectomia, ela não precisa se preocupar com progesterona. Então, os estudos mostraram que a reposição só com estrogênio, a incidência de câncer foi diminuir. Foi uma grande surpresa na época e são estudos com uma casuística grande, tá, que acompanharam por um longo período de tempo e na época já ainda era estrógeno equino. Quer dizer, hoje, com os estrógenos naturais, a gente recomenda tópico, que ele tem uma absorção pela pele, melhora os níveis séricos e não tem o que a gente chama de primeira passagem hepática. É diferente de você ingerir, que vai passar no fígado, você vai ter outros metabólitos que podem trazer efeitos colaterais. Então, você usando o estrógeno isolado tópico, ele apresenta uma segurança considerável. Agora, eu imagino o tanto de problema que chega lá no consultório, hein? Com esse uso indiscriminado dos hormônios. Muito, bastante. É assim, como a gente trabalha com mama, né, no dia a dia, o importante, eu vejo pacientes usando reposição sem ter feito sequer uma mamografia. Pacientes com 45, 48 anos já tem. Eu pergunto, quando é que foi sua última mamografia? Doutor, tem uns 3 anos. Eu não pode. E a mamografia, para a gente, é obrigatória anualmente. E essa mulher que vai passar a fazer uma reposição de hormônio, às vezes nem sua mamografia é suficiente. Tem mulheres que têm a mama muito densa, que a mamografia não tem uma sensibilidade tão boa. Então, a gente acaba não conseguindo ver tão bem. Como ela vai se submeter a um tratamento que é considerado um fator de risco a mais, a gente tem que fazer ressonância, tem que fazer uma ultrassonografia bem feita. São mulheres que têm que ter um segmento mais de perto. Tá? Então, esse cuidado com a mama, quando se faz uma reposição hormonal, ela é obrigatória. É obrigatória porque os cânceres aparecem e aparecem mesmo. Em pacientes muito jovens, né? Muito jovens. O caso assim mais jovem que apareceu lá esses dias, quantos anos? A gente acaba marcando mais quando uma moça de 26 anos, você atende às vezes 10 pacientes de 50, 60, você é a idade média de surgimento, quando você atende uma de 26, ela lhe marca mais, né? 26. Mas tinha esse histórico? Não tinha histórico, tem um de reposição? bebezinho de 3 meses de idade, tumor grande, avançado, é um caso bem complicado e realmente marca, né? A gente que trabalha no dia a dia com isso aí, pela idade, né? Mas não tinha relação com hormônios? Foi durante a gravidez que surgiu, Sim. né? Então, ela já pode... a gente consegue, em algumas situações, quando a paciente é muito jovem, a gente tem a obrigação de fazer os testes genéticos, que é um exame de sangue, geralmente solicitado por um oncogeneticista, que é aquela história da Jolie. Ela tinha uma mutação, essa mutação expõe a risco de mama 60%, 70% de risco. Então, são aquelas pacientes que vão ter indicação de retirar as mamas preventivamente, ou seja, cirurgias redutoras. Mais adiante, quando elas atingem uma certa idade, depois dos 40, a gente tira os ovários também. Então, essas pacientes jovens, nós temos a obrigação de fazer essa investigação das mutações genéticas. Algumas mutações a gente ainda nem consegue detectar, mas quando se tem um exame positivo, a gente tem certeza que aquela mulher jovem, ela vai ter um risco elevado de... Inclusive, a gente se preocupa com a mama saudável, não só a mama doente. Doutor, e toda mulher precisa fazer reposição hormonal ou não? Não, Natália. O que a gente percebe, o que os trabalhos dizem, que em torno de 60% das mulheres vão ter queixas no climatério. Tá? Muitas delas, que foram esses 20 anos aí de praticamente sem reposição hormonal nenhuma, elas buscavam terapias alternativas. Alguns com qualidade de vida e outras muito ruins. Eu me lembro que eu tenho uma paciente, ela era professora universitária,
Ela disse que ficava embaixo do ar-condicionado dando aula e pingava, ela saía da sala com vergonha dos alunos, ela tendo esses fogachos, né, que é uma coisa extremamente desconfortável, interfere no sono, você já acorda sem ter se recuperado aquela noite mal dormida, então no outro dia o seu rendimento profissional já não é mais o mesmo, aí já vem mau humor, e é uma cascata. Então tem algumas drogas não hormonais que podem melhorar, mas o tratamento padrão para reposição são aquelas que a qualidade de vida está ruim, que tem ondas de calor importantes, que tem queixas urinárias, que tem perda de massa óssea, ressecamento. Né? Então, essas mulheres elas vão ter, sim, uma melhora na sua qualidade de vida. Qual a relação entre o tempo do uso da reposição hormonal e o risco de desenvolver câncer de mama? Os trabalhos mostraram nitidamente que aquelas mulheres que fizeram reposição por até 5 anos, a incidência foi muito próxima das que não usaram. Então, até 5 anos foi considerado seguro. A partir de 5 anos, esse risco chega, às vezes, a dobrar. E alguns estudos mostraram que com 10 anos, esse risco chega a ser 4 vezes maior. Aí você me pergunta, e aí, a gente usa até quando? A gente usa até a próxima consulta. Tá? A gente tem que individualizar cada caso. Vai ter aquela paciente, olha, doutor, eu quero parar. Já que o meu risco já cheguei com 5 anos, vai voltar a ter os mesmos sintomas da menopausa? Às vezes sim, às vezes não. E aí, naquele momento, você tem que ajustar terapias alternativas. É aquela mulher que não tinha um hábito saudável de atividade física, então, tem coisa, yoga, então tem tratamentos acessórios alternativos que melhoram a qualidade de vida. Um controle ponderal, um paciente que muitas vezes a gente consegue interferir e outras não. Então, é aquele momento que você vai, olha, está na hora de a gente parar, a sua mama já não me dá mais segurança, se não, a gente está correndo um sério risco de ter câncer de mama. E quanto menos tempo, quanto menos acesso aos hormônios, melhor, né? Isso, mas infelizmente ou felizmente nós temos essa condição de individualizar cada caso. Sim. Tá? A gente saber quem vai ter mais benefício com menos risco e vai conseguir usar com segurança por um determinado período. Vamos lá. A reposição hormonal bioidêntica é mais segura do que a tradicional ou é mito isso? Com certeza. O que é que chama de bioidêntico? São os hormônios que você tem. Você tem estrogênio, Sim. você tem progesterona, que é a progesterona natural, ou micronizado, a dihidrosterona. Então, assim, em vez de você fazer uma reposição com a progesterona sintética, que é uma progestina, aí vem o Mirena, os endoseptivos, que podem ser usados para proteger o endométrio, que são progestinas, são produtos sintéticos. Você não produz esse tipo de droga. Então, se você vai repor uma coisa que você produziria. Por isso que a gente diferencia terapia de reposição, que é uma coisa que você tem que está baixa, eu vou repor, de terapia hormonal, que é aí que entram as oxandrolonas, as gestrinonas, que são drogas que normalmente a mulher não tem. Tá? Que metabólitos são considerados, inclusive, doping. Né? São as drogas que têm efeito androgênico muito forte. E o Holanda disse que são muitos casos, né, Holanda? Academia, pessoal com câncer. E homens também, né? Tem. Os efeitos colaterais, desde você inibir o seu eixo hipotálamo, né? Porque você está usando uma droga que vai inibir seu eixo central de estímulo à produção hormonal. Tá? Mesmo após a menopausa, a mulher continua produzindo alguns níveis de hormônio. Às vezes não a progesterona, mas produz outros hormônios que no tecido periférico ele também é metabolizado para outras drogas, para outros hormônios que continuam tendo efeito. Tá? Protege o endométrio, protege osso e outros não são tão protetivos. Mas assim, o que a gente tem que evitar são os usos dessas medicações ou essas drogas que normalmente a mulher não precisa. Tá? Ela vai ter um benefício, na hora que ela parar, esse benefício vai sumir. E ela vai continuar tendo risco. Aí não vai querer mais parar, né? Não vai querer mais parar. Eu acho que você já até respondeu essa, se a reposição hormonal pode, em alguns casos, ser protetora para outros sistemas do corpo. São, né? A gente tem alguns hormônios que são moduladores seletivos. Sim. Eles agem, por exemplo, na mama bloqueando, no útero estimulando, no osso estimulando. Então, assim, eles têm
mecanismo de ação dependendo do órgão-alvo. E o que a gente quer é isso. A gente quer que estimule o osso para não ter osteoporose. A gente quer que estimule a mucosa vaginal para ela estar hidratada. Então, são efeitos desejados. Tá? E quem já tem histórico de câncer de mama na família deve evitar a reposição? Com certeza, Natália. Esse é que é o problema que nós temos, que é aquela mulher que ou que já tem biópsia prévia de risco, ou que fez um teste genético que tem uma mutação de risco, ou que já teve câncer. Então, aquela mulher que tem um risco já exagerado, a gente vai ter que buscar alternativas. Existem alguns hormônios vaginais que não têm um efeito sistêmico importante, mas que melhora a parte do sistema geniturinário. Existem drogas que agem nos ossos, tá? Protetoras da osteoporose, osteopenia. Existem drogas de ação central, que elas melhoram as ondas de calor. Agora, sim, a gente não vai conseguir, com uma medicação só, melhorar tudo aquilo que uma reposição melhoraria. Tá? Então, às vezes, a gente fica realmente de mãos atadas quando a gente vê aquela paciente sofrendo com uma falta de qualidade de vida, mas que o risco do câncer para ela é uma coisa assustadora. Que a gente colocar um outro fator a mais, a gente vai estar muito sério. Tem, inclusive, pacientes que eu não vou conseguir viver desse jeito. A gente opta em tirar as mamas de forma preventiva, para poder fazer a reposição, fazer o tratamento que ela precisa. Porque é mais a questão dos sintomas mesmo, né? A qualidade de vida da pessoa. Muito qualidade de vida de quando você. Quando começa a apertar um pouquinho, né? A pessoa já... Assim, são coisas que nem toda mulher vai passar por isso, né? Felizmente. Mas aquelas que passam... Né? Como muda, né? Geralmente, Natália, é assim. Organismo. Isso, Né? A gente está falando de climatério e menopausa, mas, ou seja, até você chegar no climatério e menopausa, você tem 30, 40 anos que você já tem as suas oscilações hormonais. Tem mulheres que passam a vida toda sem ter problema com menstruação. Ela não vai ter cólica, ela não tem TPM, a menstruação para ela é uma coisa normal. E outras não, elas vão ao longo da vida ter problemas, elas têm uma qualidade de vida ruim nesse período todo que a gente chama de menacme. E essa aí que passou por esse período todo com esses problemas já alterando a qualidade de vida, são as que têm mais tendência a quando chegar na menopausa, no climatério, de ter sintomas mais intensos. Eu, por exemplo, nunca soube o que era TPM, mas quem tem... Ainda bem. Mas quem tem... A reposição hormonal pode estimular o crescimento de um câncer já existente, mas ainda não diagnosticado? Com certeza, né? É um fator promotor conhecido. Eu falei, em torno de 75% dos cânceres de mama, eles são receptores hormonais positivos. Então, eles têm ou receptor de estrógeno, ou receptor de progesterona, ou receptor de andrógeno, ou os três, por exemplo. E a presença do hormônio, ele é um fator que faz o tumor se crescer, se difundir e tudo mais. Tanto é que esses tumores são tratados com anti-hormônios, são bloqueadores hormonais. Então, a gente fala hormonioterapia no câncer de mama, mas, na verdade, são drogas que inibem esses receptores, que inibem a conversão desses hormônios no organismo em drogas que vão estimular a célula tumoral a se desenvolver. E quais são os exames que as mulheres devem fazer para ver se realmente precisam da reposição? Bem, quais são esses exames obrigatórios? Pronto, então voltando para a mama, antes de chegar na reposição, toda mulher, a partir dos 40, mamografia anual. Isso aí é inevitável, não tem como não fazer. Dependendo da mamografia, pode prestar de ultrassom e algumas vão prestar de ressonância também. Na verdade, a gente tem que fazer o check-up, né? Todo ano. O check-up é obrigatório. Obrigatório fazer e ver. Isso. E assistir. E assim, você só vai saber como é que vai ser o seu período quando você chegar nele. Tá? Então, não tem uma idade certa, pode variar dos 42 anos, até ter outras que são mais tardias, depois dos 50, até 55 anos de idade. Mas à medida que o ovário começa a não produzir mais aquela quantidade de hormônios ciclicamente que produzia nos períodos ovulatórios, ela pode começar a sentir os efeitos. Aí é o momento de fazer as dosagens laboratoriais, você dosar os hormônios para confirmar que realmente o que ela está sentindo é da baixa hormonal. Aí é a hora correta de você repor o hormônio natural. Tá? Você repor o estrogênio e a progesterona
dependendo da situação, porque você vai conseguir qualidade de vida, né? É chamada janela de oportunidade. Já vai dando uma melhorada. Você vai melhorando sem deixar que ela perca qualidade de vida, sem deixar que ela perca massa óssea. Então, é o momento correto de você intervir. Uhum. E os exames, aqueles, né? Exame de sangue, laboratorial. A gente geralmente dosa a parte hormonal, tem uma gama de exames que são solicitados para a gente ter uma ideia de como é que está o funcionamento dos hormônios. Tem algum número, assim, chave? Não, assim, quando a gente leva em consideração, por exemplo, o FSH. O FSH é o hormônio que a tua hipófise produz para estimular o teu ovário. À medida que o teu ovário começa a não produzir tanto hormônio, ele começa a subir. Então, o FSH, quando está abaixo de 20, a gente já sabe que o ovário ainda está ali funcionando, está bem. Então, ele começa a subir. Assim, ó, ele já está sendo estimulado a mais para tentar reagir. Então, são o estradiol. Então, são as dosagens que nós fazemos para ver em que situação está. O mais importante é ter o sintoma clínico. Tá? Sim. É como é que está a qualidade de vida. Porque, assim, falando de profissionais também, né? Eu lembro que uma vez eu estava até fora do Brasil e sentei num salão lá em Orlando com uma pessoa que fazia uma reposição hormonal lá. Aí perguntou o número lá, né? Não sei se foi de estradiol, se foi... Aí eu falei lá o número... Não, está muito baixo, né? Então, assim, as pessoas vão muito, né? Todo mundo prescrevendo muita coisa e pega aquele número ali e já generaliza. Total, né? O que eu tenho visto hoje que me preocupa é o número da testosterona, tá? Se a tua testosterona tiver 10, 15, 20, eu não me preocupo. Se você está bem, você não precisa de testosterona. Vou já olhar meus exames. eu preciso. Então, hoje tem... Está bem até quanto, testosterona? A testosterona da mulher, ela de 15 até 50, ela é normal. Normal. Tá? Mas 50. Tem repositores que estão querendo deixar ela com 70, com 100, que são níveis quase masculinos. Sim. Tá? Então, Aí tem muita mulher aí, né? Sim. Masculinizada, né? Masculinizada, sim. Tem muito músculo, voz grossa. É isso. Chega na academia, Natália, tudo bem, Natália? É isso que tem me preocupado demais. Porque tem muitas consequências, não só o câncer de mama, né? Mas que é muito grave, mas outras, né? E é o que está na moda. Essa moda aí é complicada. Vamos lá. A reposição hormonal ajuda apenas nos sintomas ou também previne doenças futuras como osteoporose? Protege, né? Ela protege os ossos, tem uma certa proteção cardiovascular. Então, o homem até os 50 anos, geralmente ele infarta bem mais do que a mulher. A mulher só vai começar a infartar depois da menopausa, ela começa a perder alguma proteção cardíaca. As queixas urinárias, cognitivas, então... o perfil lipídico, então o risco de tromboembolismo. Então, tem uma série de coisas que a reposição é protetiva. Existe uma idade mais... Não, ela desregula. Tá? Na mulher, ela altera o perfil lipídico, ela aumenta o risco de trombos e é um risco a mais que você está correndo desnecessário. Existe idade mais segura para essa reposição? Não, Natália, a idade ela é variável, ela depende, quer dizer, nem estou dizendo que toda mulher precisa de reposição, tá? Mas naquele momento que ela tem algum sintoma que muda a qualidade de vida, que a gente consegue detectar laboratorialmente, que é devido a uma baixa dos hormônios, ela tem que estar ciente dos riscos que ela está correndo e ela faz a opção. Como eu digo, geralmente eu digo para as minhas pacientes, olha, se você estivesse aqui na minha frente com a pressão alta, eu ia lhe obrigar a tomar um remédio. Você está com um sintoma de uma coisa que pode ser um processo fisiológico. Tá? Aguarde um pouquinho, vamos ver se melhora, se não melhorar. Então, ela tem que estar ciente que ela tem risco, que ela tem benefício. E o papel da gente é conseguir distinguir aqueles casos que a gente consegue usar com segurança. Olha, tem muitas perguntas aqui sobre os contraceptivos, né? O uso de anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Sim, os anticoncepcionais, quando usados, principalmente numa idade mais precoce. Como você falou, né? Muito tempo. Muito tempo. Eles são, o efeito hormonal ele é acumulativo, é cumulativo. Então, aquelas meninas que começam mais cedo, que usam uma pílula de dosagem mais alta, que tomam por muitos anos, elas vão ter mais riscos do que as que não usaram. E qual que...
provoca mais esse risco? De maior dosagem. A gente tem Sempre pílulas de de maior dosagem, dosagem, né? de bem variadas, concentrações de drogas que podem ser mais seguras, principalmente nas meninas mais jovens. Perguntas e respostas rápidas, doutor. Quais são os maiores mitos que as mulheres acreditam sobre reposição hormonal? E maior mito, no momento, é você achar que vai rejuvenescer. Tá? Claro que melhora a textura da pele, tá? Melhora disposição, pode melhorar, mas assim, o que a mulher tem que estar consciente é que tem fatores mutáveis que ela pode ter uma qualidade de vida e ela pode não estar precisando de hormônios. Sim. Tá? Então, se ela estiver consciente que ela tem uma qualidade de vida, atividade física, alimentação saudável, peso corporal adequado, ela pode ter um ganho de qualidade de vida igual a uma reposição com menos riscos. Tá? Só para a gente ter ideia, Natália, se a gente calcular que uma reposição de hormônio por um determinado período, eu vou aumentar o risco em 5% dela ter um câncer, a obesidade aumenta em 8%, o sedentarismo aumenta em 6%. Tá? E nós temos dados concretos do IBGE que a nossa população é obesa e sedentária. 32% está ou sobrepeso ou obeso e menos de 50% das mulheres fazem atividade pelo menos 3 vezes por semana. Esse fator é mutável. Você tem que se conscientizar. Você, diante disso, você pode talvez ter uma melhor qualidade de vida, uma proteção a médio e longo prazo com menos risco. A reposição hormonal, da forma correta, é considerada segura pela medicina moderna? É considerada segura quando a gente consegue selecionar os casos. A gente tem que individualizar. Quando tem boa indicação. Pronto, a gente tem que individualizar. Tá? Não é como foi feito na década de 90, que todo mundo tomava, nem na década de 2000 e um pouquinho, quando ninguém podia tomar. Então, a gente tem que selecionar quem vai ter mais benefício e quem tem muito risco, que esse risco chega a superar os benefícios. Então, doutor, fica esse alerta, né, para todo mundo, homens e mulheres. Claro, isso? Com certeza. Desse uso indiscriminado, mulheres, o câncer de mama. Muito cuidado com essa busca pela estética, né, em detrimento da saúde. Nós estamos essa febre, né, de querer resultados rápidos, né, ganhos rápidos, um padrão de beleza assim, que é exigido praticamente pela sociedade. E muitas vezes são pessoas que nem trabalham com imagem, mas se sentem na obrigação de atingir um padrão de estética que extrapola a saúde. É isso aí. Mais alguma coisa importante que não falamos? Falamos muita coisa importante falamos, hoje, sim, né? Natália, com Você certeza. Vai ter que voltar, porque tem muito tema bom para a gente conversar. É um prazer, tá? E a gente continua esses anos todos, né, na luta pelo diagnóstico precoce do câncer de mama. A gente continua ainda com a cobertura de mamografia muito baixa. A gente tem feito 25% só de mamografia, que nós precisaríamos estar fazendo 70% para salvar vidas e vidas e vidas. Então, fica sempre essa mensagem, tá? Antes de pensar em beleza, em estética, a gente pensa na saúde. O câncer de mama tem cura, câncer de mama precoce, a gente consegue fazer cirurgias pequenas, com recursos de cirurgias plásticas. Muitas pacientes saem com a mama melhor esteticamente do que era antes da doença. Então, a busca pelo diagnóstico precoce, a gente continua ainda perdendo essa luta. E como é que está lá o serviço? Tudo bem? O serviço está muito bem, a gente tem... Praticamente a gente não se preocupa com prazos. Muitos locais as pacientes ficam tempos e tempos, tem lei de 40 dias, de 60 dias lá, não. Felizmente no ICC, as pacientes chegando, elas prontamente já passam por aqui para o multidisciplinar, elas são abordadas por psicólogos, nutricionistas, enfermagem, pelo cirurgião, e em pouco tempo elas estão com o seu tratamento realizado. E o segredo, sempre diagnóstico precoce, né? Com certeza. É o melhor tratamento. Não tenha dúvida. Muito obrigada, doutor Hércio Gomes, por essas informações tão importantes aqui no nosso Check-up Podcast. E tem um presentinho para você aqui, para você ficar lembrando da gente lá no seu consultório. Opa, Natália, muito grato. Você que é um médico muito querido, que ajuda tantas A pessoas. oportunidade, olha aí, passinha do Check-up. Lembrar de mim. Olha. Com certeza. Viu? Beijo, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela força de sempre. Estamos aqui difundindo conhecimento e poder ajudar as pessoas que realmente precisam.
É isso aí. E você, muito obrigada pela audiência, compartilha, é um assunto importantíssimo. Manda aí para um monte de gente que você conhece. Já segue aqui o nosso canal e não deixe de acompanhar o Check-up também na TV, todo domingo às 19 horas, para todo o Brasil na TV Diário, reprise às terças, às 21 horas. E dia 15 de outubro vem aí mais uma edição do Troféu Check-up. Gostou da festa? Perfeito. Hein? Foi só na... segunda, ano passado eu não fui, no ano viajando. atrasado. Olha, esse pessoal que viaja em outubro, vamos mudar a data das viagens, por favor. Médicos, queridos amigos, não marquem viagem para 15 de outubro. Tá bom? Combinado? Beijo e a gente se vê.